Olá, começa nesse momento o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa desse final de semana, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Fernanda, oncologista do Hospital do Câncer. Você já ouviu falar aquela história de graviola, que é bom para... que equivale a não sei quantas mil sessões de radioterapia? O chá de pariri, que também é muito falado, a pílula do câncer. No programa de hoje nós vamos conversar sobre isso e explicar os riscos que o paciente pode correr caso ele decida abandonar o tratamento para seguir nesses caminhos, vamos dizer assim, alternativos. O programa está apenas começando, você obviamente é meu convidado especial. Vamos lá? Então vamos começar o bate-papo desse final de semana com a doutora Fernanda, que já está aqui no estúdio comigo. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, né? E já que o tema de hoje é tão delicado, né, entre aspas, mas para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui de novo, viu? Obrigada pelo convite. Meu nome é Fernanda Chaves de Freitas. Eu sou oncologista clínica, trabalho no Hospital São João de Deus, né, que é ligado à ACOM. E estou aqui em Divinópolis há cerca de 2 anos. Vim com a minha família toda e estamos trabalhando aí a todo vapor, graças a Deus. É isso. Bom, muito bom mesmo. Doutora Fernanda, um tema que a gente até falou isso recentemente, você mesmo, inclusive, né, teve uma participação com a Renata, e eu achei oportuno a gente trazer e falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, que é o uso de substâncias alternativas para o tratamento do câncer. Né, há um tempo atrás, eu não sei quem aí que está do outro lado, na telinha, nos assistindo, que lembra da fosfetanolamina, a tal pílula do câncer. Depois veio o chá de pariri, que todo mundo fala que é muito bom e que tem que tomar. Depois teve uma outra também que era da... Ai, gente, como chama? A gente até tem aqui na porta do prédio, que era a folha de... Vou lembrar o nome. Até o final do programa eu vou tentar lembrar o nome. Mas o que acontece? As pessoas têm difundido, de certa forma, assim, essas informações de que é muito bom e, por exemplo, a polêmica toda que gerou esse programa, inclusive, que é da graviola, né? Que uma graviola equivale a não sei quantas sessões de quimioterapia e a pessoa em questão, não estou criticando, o objetivo do programa jamais é esse. A pessoa em questão, no vídeo do YouTube, ela fala que não faz mais quimioterapia, que consumindo graviola, que ela conseguiu a cura, né? Que ela está curada do câncer, que não tem absolutamente mais nada, não é necessário nem fazer acompanhamento, enfim. E aí é sobre isso que eu queria conversar. O que é de fato seguro para o tratamento do câncer e o que as pessoas fazem, além dessas que eu trouxe, que são praticamente aventuras. Então é um assunto muito sério mesmo. Até hoje, a gente não tem estudo científico, pelo menos que eu tenha tido acesso, que comprove que a graviola ou alguma fruta ou alguma substância, na sua forma natural, tenha poder de substituir algum tratamento, qualquer que seja ele. Tá? E isso, dentro da oncologia, é quase que sazonal. Volta e meia a gente tem uma notícia bombástica sobre alguma coisa que pode ter um efeito antitumoral. Mas eu devo dizer a vocês que a oncologia é uma ciência extremamente estudada. Não tem nada que a gente prescreve no consultório que é da nossa cabeça, que é porque a gente acha que é correto ou porque a gente acha que vai funcionar. Não é assim. As coisas funcionam baseadas todas em evidências. São anos de estudos até que uma medicação seja aprovada, até que essa medicação passe por estudos que a gente chama de estudos de primeira fase, estudos de segunda fase, estudos de terceira fase. E assim, isso leva anos até que essa medicação seja, além de aprovada, ela seja comprovada que o uso dela tem um benefício, isso resulte em benefícios clínicos, em aumento de sobrevida, livre de progressão de doença, em aumento de sobrevida global dos pacientes. Então, as coisas que são prescritas pelo oncologista são altamente estudadas. Então, por exemplo, a fosfetanolamina, que saiu na mídia, né? Era uma medicação em que
tinham sido feitos estudos apenas de primeira fase. Quer dizer, era uma medicação que ainda estava sendo testada em laboratório. Não tinha sido nem testada em... Isso, eu porque queria eles dizer fazem, o que esses testes, eles fazer os testes infelizmente, né, ainda é necessário esse tipo de... E não tinha passado nem por testes em humanos, então é uma substância, a gente nem pode chamar de medicamento, porque ele não foi aprovado como sendo um medicamento. Então não foi aprovado pela Anvisa, não foi aprovada em testes clínicos. Mais tarde, quando a mídia soltou a notícia, ela foi testada, foi feito estudos e foi comprovado que realmente ela não tem eficácia em seres humanos, não tem eficiência antitumoral, nada disso. Tanto que atualmente a gente não vê nem falar mais, né? Ficou uma Volta coisa assim... e meia no consultório ainda tem alguém perguntando. A pílula do câncer, né? A pílula do câncer, Aí vem algumas coisas. O chá de pariri, por exemplo, é uma coisa que os pacientes utilizam muito, mas eu nunca vi, até hoje, assim, na minha prática, ninguém substituir o tratamento pelo chá de pariri, não. Eles utilizam geralmente como auxiliar na questão de aumentar a produção de células na medula óssea, porque a quimioterapia, como ela não tem, assim, uma ação específica na célula do tumor, ela acaba matando células boas, vamos dizer assim, células normais do nosso corpo, né? Por isso que tem a queda de cabelo, por isso que tem alguns efeitos colaterais como náuseas e vômitos, porque a quimioterapia, ela acaba atuando naquelas células do nosso corpo que estão em reprodução, né? Então tudo que está se multiplicando, semelhante ao que acontece com o tumor, né? Só que isso em uma velocidade maior, ela acaba atuando ali, né? Por isso então que cai o cabelo, porque o cabelo está sempre em crescimento, multiplicando ali. O folículo piloso, ele é um elemento que está em reprodução, o cabelo da gente cai todo dia, né? Então ele se renova todo dia, então interessante. É por esse motivo. E as células do sangue da mesma forma, né? Uma hemácia dura no corpo humano cerca de 120 dias, então... Mas morrem todo dia, né? Então todo dia também está nascendo. Está trocando, renovando, né, a produção. Então, o chá de pariri tem sido utilizado pelos pacientes nesse sentido. Quando você pesquisa sobre a folha do pariri, essa ação que realmente fala-se que tem. Na verdade, eu também não conheço nenhum estudo científico falando sobre isso, não. Porém, isso é da cultura, né? Da cultura popular. E a cultura popular a gente tem que respeitar. A gente não pode invadir, desde que essa crença ela não prejudique o paciente. Então, no meu caso, quando os pacientes me perguntam, eu posso tomar o chá de pariri, doutor? Eu falo, olha, até hoje eu nunca vi nenhum paciente ter algum problema consequente ao uso. Né? E se ele tem aquela crença, aquela fé de que aquele chá vai fazer um bem para ele, não vejo problema. Eu só vou perceber problema a partir do momento que ele quiser substituir o tratamento por isso. Aí não, aí realmente não tem como, né? No caso da graviola, né, o que o suposto vídeo diz é exatamente isso, né, de substituir a quimioterapia pela graviola. Não, assim, foi totalmente irresponsável. Eu sei que pode ser que essa pessoa tivesse a melhor intenção do mundo, né, ao fazer isso, mas é uma publicação completamente irresponsável. Ela não tem embasamento nenhum para dizer que a graviola tem, como ela diz lá, 10.000 vezes o poder de uma quimioterapia, né? Isso é achismo, né? E então, delicado, assim, né? Porque às vezes, dependendo da pessoa que recebe a informação, pode ser que está tendo muito efeito colateral, pode ser que está passando mal, né? Devido ao tratamento, e que é normal, infelizmente, né? Ele é um tratamento agressivo. Aí ela tem esse acesso a essas informações e decide, então, abandonar tudo envereda aquilo, né? por esse caminho, né? Na verdade, assim, graças a Deus, Paulo, o tratamento oncológico hoje, ele é, na maioria das vezes, bem tolerado, né? Eu
eu estudei numa instituição que é muito antiga, que é essa Casa de Belo Horizonte, e eu via prontuários lá em que os pacientes precisavam tomar, 10 ampolas de Plasil para poder conseguir passar pelo tratamento sem ter tanta náusea e tanto vômito. E mesmo assim tinham sintomas muito graves, né, relacionados à quimioterapia. Hoje em dia não é assim. A gente tem muita medicação eficiente que combate esses efeitos colaterais com uma eficácia importante, né? Então, assim, a gente vê alguns pacientes passando muito mal, mas isso não é motivo para abandonar o tratamento na maioria das vezes. É claro que tem pacientes mais debilitados, mais frágeis, que um episódio de vômito mais importante vai causar um problema maior. Mas aí cabe ao médico, e é por isso que a gente está sempre junto do paciente, né? Cabe ao médico avaliar, esse tratamento está fazendo mais mal do que bem para o meu paciente. E esse não é o objetivo. Então pronto, aí chegou a hora da gente avaliar. Está na hora de parar, está na hora de reduzir doses, vamos internar esse paciente nesse momento para hidratar, para recuperar e voltar ao tratamento depois? Ok. Dentre as medicações de quimioterapia, existem vários tipos, assim, eu sei que são inúmeros tipos de medicamento, mas, por exemplo, o caso do paciente que teve um evento importante de rejeição, ou não sei se poderia dizer rejeição, ou se não adaptação ao medicamento. Assim como, por exemplo, para dor de cabeça, tem que pode ser que para um não funcione, aí ele vai para um outro, que pode ser que já dá um resultado melhor. Na quimioterapia, da mesma forma, existem vários tipos que podem ser trocados nesses casos? Não é muito assim, não. Na verdade, a gente consegue manejar doses, a gente consegue fracionar doses, ao invés de dar uma dose maior a cada 21 dias, a gente pode fracionar a dose em 3 vezes, fazer semanalmente, 3 vezes. Tem muitas formas que a gente consegue manejar isso, sabe? Muitas vezes não é possível, então a gente realmente às vezes tem que encerrar o tratamento. Mas não acho que isso justifique o paciente buscar alternativas, não. Assim, o médico está ali junto, a gente consegue manejar algumas coisas para evitar que os efeitos colaterais sejam tão graves. Ela fala lá no vídeo que a graviola tem efeito antitumoral, né? Efeito potente contra o câncer, né? Também é uma informação totalmente responsável, né? Não tem embasamento científico, teórico nenhum. E ela fala que ficou curada a partir disso. Pode ser que ela tenha ficado curada. Eu, por exemplo, vejo muitas coisas maravilhosas acontecerem, né? A gente que é religioso, a gente sabe que a gente crê, né, que Deus está ali atuando em vários momentos, né? Não quer dizer que curar seja o final feliz, não. Às vezes, morrer bem é o final feliz daquele paciente, né? E talvez ali dentro tenha também uma certa cura, né? A cura não é só do corpo, né? Às vezes ela é da mente, ela é da alma. Isso acontece também. Então, assim... Desculpa te interromper, mas é tão bacana, né? Porque a gente está acostumado com o médico, aquela figura que fala, não acredito que vai ter, você tem 3 meses de vida. Não acredito que nada vai te salvar, né? E assim, é um olhar tão diferente, né? Assim, é uma sensibilidade tão diferente. Não. Talvez por isso que os pacientes, com todo respeito, doutora Fernanda, mas talvez é por isso que eles te adoram lá no hospital, porque assim, é uma visão completamente diferenciada, né, do que é o tratamento, da importância da fé. Sim, né, e claro. Realmente isso faz toda a diferença. Não, a gente tem que ter apoios, Paulo, né? A gente não dá conta de dar as coisas sozinho, né? Eu achei bonita uma entrevista que eu vi da Márcia Cabrita, que faleceu por causa de câncer de ovário, e ela falando que ela sentia que as pessoas achavam que o paciente com câncer ele tinha obrigação de ser forte, obrigação de falar que está tudo bem, obrigação de aguentar tudo. Não é assim, né? Na verdade, as pessoas sofrem, né? Não é fácil. A mulher com câncer de mama, por exemplo, ela passa por um monte de coisas. Tira a mama, o cabelo cai, né? E vem o tratamento.
não é várias brincadeira, questões além, né? Assim, é puxado. Então, eu falo, muitos pacientes me perguntam, doutora Fernanda, por que isso aconteceu comigo? Eu digo, essa resposta eu não tenho isso para dar, né? Mas eu acredito muito que as coisas acontecem na vida da gente para um motivo. Por quê? Talvez a gente não consiga responder. Mas para quê? Pode ser que seja para unir a família, pode ser que seja para o amor aumentar. Eu acredito nessas coisas. Então, a gente tem que ter apoio, tem que ter religião. Se não é a religião, tem que ter uma leitura que ajude. Tem que ter alguém que dê uma palavra amiga, um suporte, né? Então, não estou dizendo que é simples, nem que é fácil, nem que vai dar tudo certo sempre. Não é assim, né? A gente sabe que, às vezes, a realidade é muito dura. Porém, a gente tem que encarar o problema. De repente, como um caminho possível, né? Isso, encarar o problema e acreditar na ciência. A oncologia, como eu disse, é muito bem estudada, é tudo muito bem embasado. A gente faz o trabalho com muita seriedade. Então, assim, às vezes buscar esses caminhos alternativos faz a pessoa sofrer mais, acelerar a doença, né? Às vezes sentir mais dor. Então, assim, as pessoas que difundem esse tipo de notícia têm que ter mais consciência, mais responsabilidade, né? Que as pessoas estão frágeis, aquele momento ali é muito difícil. Então, para ela se agarrar a essa crença de que o chá de graviola, o suco de graviola vai dar a cura, não custa. Não custa, porque a mente... Isso pode ser que prejudique, né? Até por conta... Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo e o programa está interessante, a gente vai continuar com esse tema e tem outras dúvidas também que eu quero que a doutora Fernanda explique para nós. Nos explique, né, na verdade, melhor dizendo, a mim e a vocês que estão em casa. Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho, voltamos já com o programa Mais Saúde que é da Com, contra o câncer pela vida. Olá pessoal, antes do intervalo nós vamos conversar com a psicóloga Denise, aqui da ACOM. Denise, a fé ajuda no tratamento contra o câncer, mantém os pacientes de pé? Ajuda sim, com certeza. Na verdade, a religiosidade é um recurso importantíssimo para qualquer ser humano. Diante das dificuldades, diante dos enfrentamentos, dos problemas que a gente tem na vida, enfrentar com religião, reenfrentar diante de uma religiosidade, né, usando isso como recurso, é importante para todos nós. No câncer não é diferente. Né? Todas as pessoas que enfrentam problemas, inclusive problemas de doença na família, a religião acaba unindo todo mundo e reforça ainda mais todos os recursos que a gente tem para enfrentar aqueles problemas. Acaba sendo um porto seguro, né? Uma mão estendida. Claro, e nada melhor do que estar amparado, né? E a hora que o amparo subjetivo algumas vezes falha, a religiosidade entra com uma força muito grande. Então é importantíssimo. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, um novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Depois do intervalo, as dúvidas praticamente aumentaram, sabe? Estávamos falando sobre a graviola, aquele vídeo polêmico, né, que circulou bastante pela internet, o chá de Pariri, que também é muito famoso. A gente, partindo desse pressuposto, doutora Fernanda, do que a gente conversou no primeiro bloco, de que esses medicamentos não têm estudos científicos que dizem esse chá é bom, aquele suco, aquela fruta, aquela verdura, aquela erva, a gente sabe que eles não têm o mesmo rigor, não passaram pelo mesmo estudo de 3 fases da medicação que tem disponível hoje para tratamento do câncer. Mas quais alimentos que podem contribuir, por exemplo, com a quimioterapia? Não enquanto cura, vamos deixar bem claro para quem está em casa.
Mas como auxílio, por exemplo, para náuseas e vômitos, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer que ajuda? Por exemplo, pele ressecada da radioterapia, tem alguma coisa que possa fazer que seja natural e que não comprometa em nada? Muito pelo contrário, que auxilie. Sim, Então, assim, na verdade não tem muito segredo, sabe, Paulo? Eu costumo dizer que a alimentação dos pacientes tem que se assemelhar a uma alimentação saudável que todo mundo deveria ter, independente de estar em tratamento ou não, entendeu? Tem alguns detalhes que a gente pede para o paciente se atentar. Porque como a quimioterapia ela deixa as mucosas muito sensíveis, então a gente pede para evitar comidas muito quentes mesmo, de calor, né? Chás quentes, café quente, comida quente e comidas muito ácidas, para não lesar a mucosa da boca e isso não causar mucosite, né? Que é uma coisa muito incômoda. Como dói, aí o paciente fica com dificuldade de se alimentar, ele pode até desnutrir ou desidratar se essa mucosite for muito intensa, certo? Então a gente pede isso para evitar alimentos muito quentes ou muito ácidos. No geral, para ajudar a evitar náuseas e vômitos, evitar alimentos muito gordurosos, alimentar grandes quantidades de uma vez só, alimentos muito pesados, massas, né, ou muito doces, essas coisas assim, para poder evitar de pesar isso mesmo na produção de suco gástrico, na produção da bile, que isso vai contribuir para você sentir ter aquela sensação de plenitude, né? Ou de empazinamento, que a gente fala, e aí piorar a náusea que já é própria do medicamento. Basicamente é isso. E consumo de líquidos, assim, entre sucos e água? Geralmente a gente precisa que o paciente esteja bem hidratado o tempo todo, né? Tem algumas medicações específicas, alguns quimioterápicos que têm a excreção renal. Então a gente precisa que o paciente se mantenha bem hidratado para conseguir ter a eliminação tranquila dessa medicação. E tem uma forma correta, né, de consumir água, por exemplo, beber aos poucos ou tomar... Porque eles falam tomar 4 litros, 3 litros por dia. Às vezes é necessário mesmo. Mas tem uma forma, tipo, toda hora que lembrar, vai lá tomar um copo d'água, alguma coisa nesse sentido? É difícil, né? Assim, isso que eu me lembre é mais pedido para os pacientes que fazem quimioterapia contra leucemias, por exemplo. Que às vezes precisa de um nível de hidratação bem alto. A gente chega a hidratar o paciente 3 litros por metro quadrado. Então, assim, às vezes dá 4 litros, 5 litros, é muito, né? Mesmo. Às vezes eles precisam ficar internados e soroterapia na veia, porque ingerir essa quantidade de líquido é difícil, né? Não dá, a gente tem um limite, né? O estômago tem um limite, a saciedade tem um limite, então às vezes não dá. Mas assim, o que eu aconselho, por exemplo, eu quero que meu paciente tome 2 litros de água por dia. Coloque uma garrafa na geladeira que tenha 2 litros. Enquanto não acabar. E quando não acabar, aos pouquinhos vai lá e toma, né? Toda hora que lembrar. Você consegue ter uma meta, né? Olha, metade do dia eu não tomei nem 1/3 da garrafa, então já acelera. E vai equilibrando, né? Para ficar uma coisa mais igual durante o dia e em nenhum momento tomar aquela grande quantidade. Porque é ruim mesmo. Bom, infelizmente nosso tempo terminou. Conversamos com a doutora Fernanda Chaves de Freitas, oncologista no Hospital do Câncer, e espero ter levado para vocês informações claras a respeito então do risco que você corre abandonando, né, o tratamento para se enveredar aí nesses caminhos, né, de alternativas que não são infelizmente comprovadas. Quem dera se pudesse de fato, né, uma graviola, uma coisa, né? Uma fruta tão gostosa, né, ter um poder assim de terapêutico tão grande. Bom, doutora Fernanda, muito obrigado então, pela sua participação. E vocês, eu tenho só que agradecer essa audiência maravilhosa. Um beijo carinhoso para vocês. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até mais.